Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem de saúde, que toda a sua família esteja bem, que você esteja tomando todos os cuidados, né? Que é lavar as mãos várias vezes ao dia, fazer o uso da máscara, de preferência ficar em casa, tá bom? É muito importante você seguir todos os protocolos, certo? Não se esqueça, ó, eu me importo com você. Hoje nós vamos fazer mais uma aula de xadrez e nós vamos fazer uma continuação da última aula de xadrez que teve para crianças de 9 e 10 anos, tá bom? Foi a aula lá do dia 11 de setembro. Então hoje nós vamos fazer a correção dessa que era sobre a defesa, né, das peças. Então eu vou fazer passo a passo cada etapa com vocês e vou explicando e vou desenhando, riscando o porquê de cada movimentação. Isso é muito importante que vocês entendam. É claro que depois que você vê ele pronto, é muito mais fácil. Você vai ver que não tem nenhum segredo, tá bom? Então vamos lá? Então primeiramente nós vamos entrar lá no site do lichess.org, tá bom? Então eu vou clicar aqui, que é aquele desenho do cavalo. Ele vai lá. Agora eu vou lá nos risquinhos, né? Vamos em básicos do xadrez. Eu vou diminuir minha tela para ficar melhor para todo mundo observar. Então vamos lá. Vou deslizando a tela para cima. E vou achar lá onde está escrito Defender. Aqui, ó. Fundamentos. O primeiro é capturar, o segundo é o Defender. Que é o defender. Mantenha suas peças em segurança. Clico nele, né? Então vamos lá. A primeira fase era essa daí, ó. Sempre você será as peças brancas, tá bom? Então qual que é o objetivo? Você fazer uma jogada onde você não perca nenhuma das peças. Então se você observar aí essa primeira, o computador ele já está te avisando que a sua torre está na direção do bispo preto da casa preta. Você pode observar que o outro bispo preto não está colocando ninguém em perigo. Então essa aqui está bem fácil. Eu clico na torre. Eu não posso andar uma casa só, por quê? Ó? Porque se eu andar somente uma casa, você vai ver que esse bispo vai pegar, tá bom? Ó, esse bispo aqui, ó. Então por que eu não posso andar uma casa? Porque esse outro bispo vai pegar. Eu clico na torre e ando duas casas. Bom, vamos lá para a segunda. Agora é seu cavalo contra a dama. Quando você clicar no cavalo, você pode observar aí que aparece todas as bolinhas onde o cavalo pode chegar. Porém, vamos lá, a dama, além de estar colocando o cavalo em perigo, né, ele está na direção, ou seja, a dama está tomando conta de toda a linha 6, ela também está tomando conta dessa diagonal, ou seja, não posso ir com o cavalo aqui, na diagonal para cima à direita, me restou 4 lugares para andar. Você pode observar que a dama não consegue chegar em nenhuma dessas casas, então basta você escolher qualquer uma dessas que a jogada estará correta. Ó. Andei para cá. Pronto, tá bom? Aí chegou essa fase aí agora. Você tem a dama colocando o seu cavalo em perigo, né? Ó, a dama colocando o seu cavalo em perigo e a sua torre está livre aí. Então, o que você vai fazer? Se você clicar no cavalo, ó, ele vai mostrar onde você pode andar. Mas você vai observar que todas as casas que ele pode andar estão sob ataque da dama. Então você não conseguiria mexer com o cavalo. Então qual que é o segredo aqui? Eu proteger a minha peça com outra peça. Então eu vou usar a minha torre e eu vou andar aqui, ó, na direção do cavalo. Vou marcar aqui onde que eu vou andar. Ó, vou vir para esta casa, porque eu vou estar protegendo o meu cavalo. Logo a dama não vai pegá-lo, porque senão a minha torre pegaria. Se eu fizer esse outro movimento aqui, ó, com a torre, ó, para onde for, não vai valer a pena, não vai estar certo. Porque se eu paro aqui, ó, na direção da dama, a dama pega a minha torre e ainda vai continuar na direção do meu cavalo, ok? Então vamos lá, clico na torre, clico aqui, ó. Essa seria a correção. Agora você tem um bispo e um peão contra a dama. E você pode observar que a dama coloca tanto o seu peão em perigo, quanto o seu bispo ele está colocando em perigo. E aí, o que será que você tem que fazer? Se você fugir com o bispo, você consegue? Consegue. Porém, o seu peão vai ser capturado, porque ele está na direção. Eu vou fugir com o bispo para cá, ou para cá, ou para cá, ou para cá, e não vou proteger o meu peão. Então,
qual que é a jogada correta aqui? A jogada certa é com o próprio peão. Por quê? Quando eu colocar o peão nessa casa, o peão automaticamente vai estar protegendo o bispo e o bispo que anda na diagonal também estará protegendo o peão. Ou seja, a dama não conseguiria capturar nenhum dos dois porque ela seria capturada também, certo? Então vamos lá, ó. Peão, andei aqui, ó. Pronto. Viu como era simples? Aqui o site começou a dificultar um pouco. Então ele coloca outras peças. Então vamos lá. Ele coloca essa torre protegendo toda essa linha. Esse bispo aqui já está riscado de vermelho, né? Você pode observar, colocando a minha torre em perigo. Mas nenhuma outra peça minha aí, nesse caso, está em perigo. Nem o cavalo, nem o peão, nem o bispo e nem o meu outro peão na frente da torre. Então, o que acontece aqui, ó? Se eu tentar fugir com a torre, não vai dar certo, porque a outra torre vai me pegar. Então, é uma jogada que não teria como. E esse bispo já está colocando em perigo. Tá bom? Então, ó, você pode observar aqui que ele coloca em perigo. Então, o que eu deveria fazer aqui? Ó? Eu tenho que ver se tem alguma peça que vai me proteger. Então, o que você tem que pensar? Se eu clicar nesse cavalo e eu colocar ele em qualquer uma dessas duas casas da diagonal, não vai adiantar, porque o bispo vai pegar do mesmo jeito, certo? Então, o cavalo não seria a minha solução. Porém, esse peão, eu colocando ele andando duas casas, porque ele ainda não se movimentou, você pode observar que ele está na linha 2. Se eu colocar aqui, ele também estará na direção do bispo. Porém, eu tenho o meu cavalo aqui protegendo essa casa. Então, ele não poderia pegar esse peão, porque o cavalo iria pegá-lo, tá bom? Então, vamos lá, ó. Cliquei aqui e escapei, tá bom? Agora, quem está colocando peças em perigo aqui, ó? Minhas peças em perigo. Esse bispo colocando essa torre em perigo. Então, eu preciso salvar essa torre. Essa torre não anda na diagonal. Ele poderia andar, no caso aqui, só para trás. Porém, tem uma torre aqui também protegendo. Ou seja, eu não consigo andar aqui com a minha torre. Já deu para observar. Então eu tenho que pensar alguma peça que eu vou colocar na frente desse bispo, tá? Para que eu consiga salvar minha torre. Se eu colocar esse peão para frente, eu não vou conseguir, porque ele só vai andar uma casa, porque ele já está na terceira linha. Ele não pode andar duas casas. Então ele só andaria aqui. Não vai salvar minha torre do mesmo jeito, certo? Os outros dois peões também. Quem me restou? Restou o cavalo, ó. O cavalo eu posso colocar nessa casa. Ele vai proteger desse bispo. Aí você fala, mas aí o cavalo vai estar na direção. Porém, esse meu peão vai estar protegendo esse cavalo. Tá bom? Então vamos lá, ó. Clico no cavalo, ponho aqui e o cavalo ficou protegido pelo peão. Certo? Vamos lá, penúltimo exercício. Agora eu tenho várias peças dele me colocando em perigo, ó. Eu tenho essa torre colocando esse peão. Porém, esse peão está protegido por esse bispo. Então aqui ele não vai vir. Eu tenho essa torre colocando esse bispo em perigo. Esse bispo não está protegido por ninguém. Você pode ver que essa torre não consegue andar na diagonal. Então eu já sei que aqui é um dos perigos. Essa dama, deixa eu limpar aqui. Essa dama está colocando esse cavalo em perigo. Porém, esse bispo está protegendo esse cavalo da dama. Então, ele não é minha preocupação com a dama. Não tem problema que ele está protegido, ela não vai capturar. Esse bispo, tá? Está sendo... Ai, perdão, deixa eu voltar aqui. Tem problema. Só voltar aqui de novo. Era no penúltimo exercício. Então, vamos lá. Esse bispo, ele está sendo ameaçado por esse cavalo. Ó. Você pode observar, 1, 2, 3 casas ele está aqui. Porém, esse peão também está protegendo o meu bispo. Então, ele também não é minha preocupação. Então, qual que é a minha preocupação? Minha peça que está em defesa é esse bispo aqui, ó. Bom, na casa B2. Por quem? Por essa torre. Então, se eu clicar nesse bispo, olha para onde eu posso andar.
Eu posso andar uma casa na diagonal, eu posso andar duas casas na diagonal, porém, essa casa estará sob ameaça tanto do cavalo quanto dessa dama, como eu posso vir na diagonal para trás, tá bom? Essa seria uma das alternativas. O que mais que eu posso fazer aqui? Tem mais alguma outra opção? Não, o cavalo... o cavalo. Se eu pegar o meu cavalo e colocar na frente aqui, ó, da torre, ó, não vai adiantar. Por quê? Eu vou proteger o bispo, porém o meu cavalo vai estar sob ataque da torre. Então ele também não vai resolver o meu problema. Então vamos lá? Então vamos de bispo. Clico no bispo, certo? E eu não consigo capturar aquela torre lá em cima. Clico no bispo. Se eu andar duas casas, já sabe que eu morro, tanto pelo cavalo quanto pela dama. Então, e se eu for uma só na diagonal para trás, eu posso? Vamos ver o que acontece? Ó, e escapei, tá bom? E agora nós vamos para a última. A última, olha o que acontece aqui, ó. Essa dama, que é o meu inimigo, está colocando essa torre em perigo, esse cavalo em perigo e esse bispo em perigo. Ou seja, essa dama fez uma jogada que colocou 3 peças em perigo. Porém, esse meu cavalinho está protegido pela torre. Ó, minha torre está protegendo ela, certo? O meu bispo está protegendo a minha torre e o meu cavalo, certo? Porém, o meu bispo não está sendo protegido por ninguém. Ó, se você observar aqui a dama, ela está numa direção que não está protegida por ninguém, assim como minha torre também não está protegida por ninguém. Desculpa, a minha torre está sim protegida pelo bispo. Então, só quem não está protegido, e a torre está protegendo esse cavalo. Então, só quem não está protegido é o bispo. O que eu teria que fazer aqui? Eu não preciso me preocupar com o cavalo, porque a torre está protegendo. Então eu tenho que continuar mantendo a proteção da torre, fugindo com o bispo. Então o que eu faço? Eu venho com o bispo para essa casa ou para qualquer uma dessas duas casas aqui, ó, que ele vai continuar na direção da torre protegendo e aí eu não vou ser capturado, tá bom? Então vamos lá? Ó, vou clicar, vou fazer o movimento para trás mesmo, ó. Clico para trás, pronto, ó. Bom, deixa eu ficar grandão aqui de novo. Então era isso, gente. Isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula de hoje, né? Então vocês podem observar que não tem segredo, mas o xadrez ele faz com que você tenha que pensar um pouquinho. Então eu achei muito importante fazer essa correção, porque às vezes você pode ter feito o exercício e não ter entendido o porquê que jogava em um lugar ou em outro. Então por isso que eu resolvi fazer essa aula aí com vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Seria interessante se você entrar de novo em todos os exercícios agora que você já viu e tentar fazer sozinho, tá? Para ver se você lembra, certo? Então eu vou ficando por aqui e até a próxima aula. Um grande beijo. Tchau, tchau.